Olá pessoal, sou o professor Júlio e vou dar algumas dicas sobre a aula número 5, que recebeu o título Citações e Documentos Acadêmicos. A citação e documentos acadêmicos se baseia na ABNT NBR 10.520, agosto de 2002, que tem por finalidade atender aos seguintes objetivos: que você compreenda as normas da ABNT e as conceitue, que você identifique corretamente as citações e documentos acadêmicos e que saiba elaborar para que você possa evitar o plágio. Para que essa atividade se realize, nós disponibilizamos para vocês os seguintes instrumentos: um material resumido sobre citações das normas da ABNT, um vídeo que possibilita vocês entenderem na prática como isso funciona, que você faça um exercício de fixação para saber se aprendeu ou não sobre os diferentes tipos de citações e que você, ao final de todas essas atividades, faça um questionário que tem nota, ou seja, que ele é avaliativo. Todas essas informações que estamos passando para vocês é que vocês aprendam a realizar corretamente esse tipo de ação para que o plágio não aconteça. As citações da ABNT são de três tipos principais. A primeira delas, o que nós chamamos de citação indireta, ou também chamada de paráfrase. É aquela citação em que a transcrição é livre do texto de referência. Nesse caso, o autor que está elaborando o seu documento escreve com suas próprias palavras as ideias do autor consultado. E nesse caso específico, é muito interessante que você entenda que, por ser uma transcrição indireta, da maneira como se entende o que está escrito no documento consultado, não há nenhuma regra a ser elaborada. Isso é muito importante para que você entenda como fazer e depois identificar esse tipo de citação. O segundo tipo é o que nós designamos de citação direta, ou seja, seria a reprodução ipsiliteris ou literal do trabalho que estamos analisando. Nesse caso específico, temos dois tipos de citações. O que nós chamamos de citação direta curta é aquele tipo em que há 3 linhas do texto transcrito. E no segundo caso, citação direta longa, onde há mais de 3 linhas. E nesse caso específico, como se fazemos uma tradução literal do documento que está sendo utilizado como base, temos algumas regras, e essas regras de alguma maneira permitem com que a gente consiga identificar de uma maneira bastante rápida que tipo de informação está sendo passada pelo leitor que elaborou o documento. A primeira delas, no sentido de citação direta curta, seriam as aspas duplas, ou seja, na citação direta curta eu inicio com aspas duplas o texto transcrito do original e finalizo, não esquecendo que em todos os tipos de citação temos que fazer dimensionar os autores consultados. Na citação direta longa, não podemos utilizar aspas duplas que usamos no exemplo anterior. Nesse caso, 3 tipos de procedimentos são necessários. Primeiro é que nós diminuímos o tamanho de letra. O espaçamento entre linhas também tem que ficar menor, de 1,5 ele vai para 1. E a margem esquerda, nós avançamos do documento que fizemos a formatação mais 4 centímetros. Então é muito fácil que nós percebemos o que significa citação direta longa, ou seja, tamanho de letra menor, espaçamento entre linha menor e avanço na margem esquerda de 4 centímetros. Como último exemplo de citação, temos o que nós designamos citação de citação, ou seja, é aquele tipo de informação que nós coletamos de um documento do qual nós não temos acesso, ou seja, alguns documentos difíceis de ser localizados ou muito antigos. Então, nesse caso, a dica que se dá é a seguinte: toda vez que eu encontrar a palavra apode, significa citação de citação. Nesse caso, eu tenho todos os tipos anteriores. Eu posso ter uma citação indireta, do qual não há nenhuma regra, e citação de citação direta curta, do qual eu tenho
as aspas e consigo também observar pela palavra apode. E na citação direta longa eu tenho tamanho de letra menor, espaçamento menor, avanço de margem esquerda e inclusive a palavra apode. Então espero que essas informações sejam fáceis de você guardar para que possa reconhecer e elaborar seu próprio documento. Espero que com esses ensinamentos você consiga elaborar seu texto e aprenda a partir de agora a verificar se os autores do qual o documento você está analisando está correto ou não. Até uma próxima oportunidade e meu muito obrigado.